Já estamos de volta e aumenta o número de pessoas diagnosticadas com transtornos mentais que precisaram se afastar do trabalho. No país, são mais de 440 mil funcionários afastados, o dobro do que foi registrado 10 anos atrás. Em 2014, eram pouco mais de 202 mil registros. Além disso, atualmente 3,5 milhões de pedidos aguardam na fila da Previdência Social. Pressão por resultados, estresse, crises de ansiedade e choro são situações que podem causar problemas psicológicos em qualquer pessoa. Foram alguns destes sintomas que esta jovem de 26 anos, que prefere não se identificar, adquiriu em um curto espaço de tempo. Eu fiquei por 4 anos nessa empresa, né? Nos primeiros meses foi tudo muito tranquilo, porque era ambientação e tudo mais. A gente já sentia que o volume era muito alto, mas tinha ali uma ajuda da liderança por ser um novo colaborador e tudo mais. Depois de uns 6, 7 meses, assim, para um ano, eu comecei a ver que o volume aumentava muito, a rotatividade da empresa também muito grande e nunca tinha um plano concreto da liderança para lidar com aquele volume em excesso para o time, né? Então aí os sintomas de ansiedade começaram a reaparecer, aconteceu de eu ter crise já e pegar 2 dias de atestado com a psiquiatra porque eu não conseguia trabalhar e nesses 2 dias foi assim, passei o período todo em tarja preta, que é a minha medicação assim para momentos de emergência, né? A falta de acolhimento pelos gestores e a demissão anunciada culminou com mais sintomas, mas desta vez físicos. Fiquei cheia de hematoma pelo corpo, eu tive muitas aftas na boca. E aí, dessas aftas, como a minha imunidade baixou muito, surgiu um fungo. Então eu tomei corticoide, eu tomei remédio, eu tomei muita coisa. E aí nesse período até emagreci, porque eu não conseguia comer. Só em 2024 foram registrados mais de 440 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais junto à Previdência Social. E ainda existem mais de 3,5 milhões de pedidos para serem atendidos. Para a pessoa chegar até o ponto de pedir um afastamento, ela já teve passagens de crise de ansiedade, ela foi diagnosticada por alguém, ou numa UPA, ou por um psiquiatra, ou por um psicólogo. Muitas vezes ela é pega de surpresa, porque como que acontece isso? A pessoa vai parar num hospital achando que está infartando, que está tendo um aneurisma, alguma coisa, e chega lá, ela descobre que ela está com um problema de saúde mental, que é a coisa mais difícil de ser diagnosticado, porque é um diagnóstico invisível. Então, 3,5 milhões de pedido e 500 mil de afastamento. Se a gente pensar em 2023 para 2024, é um aumento de 68%. Então, a gente está falando de uma crise de saúde mental nos trabalhadores brasileiros. Um dos fatores que contribuiu para o aumento destes números está relacionado ao período pós-pandemia. Hoje a gente está vivendo um rebote disso tudo. Então, mudou a forma da gente lidar com o trabalho, mudou a forma da gente lidar com a vida pessoal, rede social, e tem outras coisas que já vinham acontecendo. Então, assim, existia uma constância de pedidos de afastamento por saúde mental, só que agora a gente está numa era onde a pessoa ela trabalha 24 horas por dia, achando que ela quer trabalhar 24 horas por dia. Paula explica ainda que a nova norma regulamentadora número 1 vai fiscalizar as empresas com mais rigor e ressalta a importância de um profissional que cuide da saúde mental dos seus colaboradores. Junto com esses dados, a NR1, eles vão fiscalizar as empresas. Então, vai aumentar a fiscalização nas empresas para que os trabalhadores tenham mais respaldo em relação à própria saúde mental. Porque hoje as empresas elas têm acesso ao trabalhador 24 horas por dia. A pessoa acredita que ela é aquilo que ela produz. Você tem que estar produzindo o tempo inteiro e você acredita que tudo isso é porque você quer. Porque você só é reconhecido pelo que você entrega e não pelo seu trabalho, que deveria ter início, meio e fim, que deveria ser dentro de um horário. Então, nós estamos vivendo uma crise que está sendo exposta pelos números, mas que, na realidade, na prática, todo mundo está entendendo que está abusivo.
passou de todos os limites. De volta ao mercado de trabalho, a jovem acredita que está no processo de reabilitação e que espera que, aos poucos, a saúde mental volte à normalidade. Hoje eu estou muito mais tranquila. Assim, eu sinto que eu não estou 100% curada, claro, porque é um processo, né? Então ainda tenho muitas questões ligadas ao trabalho, principalmente de situações de pressão, porque apesar de eu saber lidar muito bem com pressão, a minha última experiência me fez ter muitos gatilhos em relação a isso. Então, às vezes, ainda vem uma falta de ar, uma coisa que a gente tem que parar e respirar. É um processo, né? As marcas, elas ficam. Então, agora eu estou fazendo o meu acompanhamento e tudo mais, mas eu sinto que eu estou muito mais tranquila para trabalhar, para exercer minha função.